Romanos 12, 2. Diz assim a palavra de Deus: e não vos conformeis com este mundo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou, dependendo da tradução, sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler mais uma vez? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E quando estava lendo essa passagem, já de início fica bem claro que se nós precisamos, ou se nós necessitamos sermos renovados espiritualmente, antes de sermos renovados espiritualmente, nós precisamos ter um renovo na nossa mente. Nós precisamos ser renovados no nosso entendimento. Nós precisamos primeiramente ser renovados na nossa forma de pensar, para depois nós almejarmos a termos uma renovação espiritual. E nós vamos ver no decorrer da mensagem o porquê que primeiro nós precisamos ter a nossa mente renovada. Paulo, quando ele escreve essa carta aos Coríntios, aos Romanos, e ele diz: renovai o vosso entendimento, ou renovai, transformai-vos, né? Transformai-vos, a palavra transformai-vos aqui no grego é metamorfoses. E quando Paulo ele fala dessa palavra transformai-vos, ele quer dizer, ele quer expressar que é necessário uma mudança radical. É necessário uma mudança, uma transformação, seja na natureza, seja no intelecto, seja espiritual. É necessário uma transformação, uma mudança. E nós vamos encontrar essa palavra também, transformação ou metamorfose no grego, em duas passagens. Em Mateus, capítulo 5, se eu não me engano, capítulo 17, no Monte da Transfiguração, nós vamos ver que Jesus subiu com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, no monte para orar. Quando ele chega no monte, a palavra de Deus vai dizer que o rosto de Jesus parecia como um sol resplandecente, e que as suas roupas reluziam como a luz. E a palavra diz ali que o rosto de Jesus foi transformado. Aleluias! A palavra ali diz que o rosto de Jesus sofreu uma metamorfose. Veja que é a mesma palavra que nós lemos aqui em Romanos. Veja que quando o Senhor Jesus teve a sua glória manifesta aos seus discípulos, eles não entendiam nem o que eles estavam vendo. Ali era uma manifestação da glória de Deus, da metamorfose, da transformação que Deus pode operar. Mas nós também vamos ver essa palavra, metamorfose, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8, quando Paulo vai dizer assim: e sedes transformados de glória em glória. Sede transformados, sofram uma metamorfose de glória em glória. E ali no contexto de Coríntios, Paulo estava dizendo que o povo de Israel, quando eles viram Moisés, quando Moisés viu a glória de Deus, e o povo olhou para o rosto de Moisés, Moisés teve que colocar um lenço, para que eles não pudessem ver a glória, porque eles tinham medo da glória de Deus. Mas Paulo está dizendo assim: não, igreja, agora você não precisa colocar um véu para ver o Senhor, agora você vai ser transformado de glória em glória, dizendo, aleluias, que o Senhor pode ser visto por mim e por você. A glória de Deus, ele já manifesta no meio da igreja, e assim nós podemos ver a transformação do Senhor operando em nossas vidas. Então, por que é tão importante eu introduzir essa mensagem falando a respeito da transformação? Por que eu fiz todo esse contexto de outras passagens para dizer o que significa metamorfose? Porque essa metamorfose não pode ser operada por mim e por você. Essa metamorfose só quem pode fazer é Deus.
Somente Deus pode transformar o meu e o seu interior. Somente Deus pode renovar a tua mente. E se nós queremos, aleluia, viver como uma igreja renovada espiritualmente, uma igreja que caminha para frente, uma igreja que sai do comodismo, uma igreja, aleluia, que se levanta no meio de um mundo pecador, no meio de pessoas que rejeitam o evangelho, se nós queremos ser renovados espiritualmente, dia após dia, nós precisamos ser transformados primeiro em nossa mente. A nossa forma de pensar tem que ser transformada. A metamorfose do Senhor tem que ocorrer em mim e em você. E assim quando, aleluia, glória a Deus. E assim quando acontecer um novo entendimento na nossa forma de pensar, aleluia, o Senhor conseguirá renovar as nossas vidas. Não pelas nossas forças. O Senhor vai transformar as nossas vidas e nós passaremos a viver uma vida espiritual renovada, rejubilante, alegre, formosa, crescente na presença do Senhor. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Então, renovação, como o pastor falou na semana passada, ele deu alguns significados para a renovação. Ele disse que é substituir por algo mais novo, ficar outra vez como novo, e tantas outras definições, mas eu gostei de uma particularmente, uma definição, até anotei na Bíblia, que é modificar. Renovação é modificar para algo melhor. Aleluias. Toda vez que, aleluias, nós formos renovados, nós seremos melhores cristãos. Toda vez que nós formos renovados espiritualmente, nós seremos melhores pais, nós seremos melhores esposos, nós seremos melhores esposas, nós seremos melhores filhos. É mudar para algo melhor. A transformação vai ocorrer em nossas vidas e quando o Senhor transformar o nosso coração e modificar o nosso interior, é para sermos algo melhor. Aleluia, porque a operação vem de Deus. A operação vem do próprio Deus. E a primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto, sobre a nossa mente deve ser transformada, aleluias, a nossa mente deve ser transformada, é por que ou como que ocorre essa transformação. Nós já aprendemos que a palavra diz metamorfose, mudar algo na sua essência, mudar todo o conteúdo, transformar todo o conteúdo. E para explicar melhor essa metamorfose, eu vou falar sobre a ilustração, que eu achei interessante. Nós podemos olhar o desenvolvimento de uma borboleta. Veja, a borboleta ela coloca um ovo, aquele ovo ele vira uma larva, essa larva vai virar uma pupa, e dessa pupa ela vai formar um casulo, e dali vai se originar a borboleta. Então veja que a borboleta, a gente aprende isso, né, lá no ensino médio, ela passa por esse ciclo, né, por essas fases de metamorfose. E veja que a borboleta, se eu não me engano, são mais de 15 mil catalogadas, mas são mais de 150 mil espécies entre borboletas e mariposas que existem no mundo. Mas você não vê ninguém preocupado com a larva. Você não vê as pessoas indo no Instagram, no Facebook e tirando a foto com uma larvinha do lado assim. Você não vai ver isso. Mas você vai ver as pessoas tirando foto com borboleta, atravessando o mundo para tirar fotos com borboletas raríssimas, porque elas são muito belas. Depois que ela passa por esse processo de metamorfose, que ele era um ovinho, que virou a larva, virou a pupa e virou a borboleta, agora todo mundo quer estudá-la. Agora todo mundo quer tirar foto. Tem até quadros, pinturas, e quando você olha alguma dessas borboletas, elas são tão lindas, tão raras, que elas são mais belas do que muitas obras de arte que existem por aí. E muito mais valiosas. E assim éramos nós. Nós também, por que eu estou falando da borboleta, da metamorfose da borboleta? Para que você entenda que nós também éramos da mesma forma. Nós, quando estávamos sem Deus, nós éramos aquela larva. Nós, quando nós estávamos sem Cristo, também éramos desprezados. Nós, quando ainda estávamos naquela situação que era até desprezível aos olhos, nós também estávamos
Nós também éramos depresíveis. A palavra do Senhor vai dizer que sem Cristo nós somos mortos. Que sem Cristo nós estamos num caminho de condenação. Mas quando o Senhor olhou para mim e para você, aleluias, e Ele começou a operar o seu processo de metamorfose, o seu processo de transformação na minha vida e na sua, aleluias, você passou a ser tão lindo como aquela linda borboleta. O Senhor, aleluias, Ele contempla você, Ele olha para você e fala: sede transformados pelo meu Espírito. O Senhor é poderoso para transformar, para mudar aquele tipo de essência em uma outra coisa melhor. Então, para essa ilustração, acredito que vai ficar claro para você entender esse processo de transformação da mente. E o que transforma então as nossas vidas? A nossa vida não é transformada pelo mero acaso do desenvolvimento como a da borboleta, que é apenas um ciclo natural, um ciclo da vida. Ela passa pela metamorfose, porque esse é um processo natural para ela e para tantos outros seres vivos, mas para nós não. Para nós sermos transformados, aleluias, para o nosso entendimento ser transformado, você precisa deixar Deus agir. Você precisa deixar Deus trabalhar no seu interior. Se você não deixar, se nós formos resistentes, como a palavra diz, não resistis ao Espírito Santo. Se nós formos resistentes, o Senhor não consegue transformar as nossas vidas. Mas como que se dá esse processo de Deus transformar a minha vida e a sua? Através do Evangelho. Esse é o primeiro ensinamento que nós temos a respeito de como nós vamos ser transformados em nosso entendimento, por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, aleluia, é o que vai transformar o nosso entendimento, o nosso intelecto. Veja o que está escrito lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim: Nele quem? Cristo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. No início, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Aleluias! Quando você ouviu o Evangelho e você creu no Evangelho, é que você passou a ser transformado. É que você passou a ter a sua mente renovada em Cristo, aleluias. Quando, aleluias, você aceitou a Cristo, o pastor falou aqui, aceitar a Cristo como o Senhor e Salvador e também a sua palavra. Quando nós aceitamos, aleluias, a palavra de Deus, nós passamos não apenas a ser salvos, mas nós também passamos a ser selados no Espírito Santo. Nós passamos a desenvolver uma vida cristã que agrada a Deus. E o nosso entendimento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de caminhar, tudo isso é mudado porque o Senhor operou na minha vida e na sua vida por meio do Evangelho. Aleluias! Então o Evangelho do Senhor é que transforma. O Evangelho do Senhor é que nos orienta. Ele é a bússola para nossas vidas. Não apenas a bússola ou um caminho para quando estamos dentro da igreja. O Evangelho do Senhor é a bússola para tudo aquilo que a gente vai fazer em nossa vida. Tudo aquilo que você for tomar uma decisão. Tudo aquilo que você for colocar as plantas dos seus pés e falar: aqui vou fazer algo. Sempre tenha o Evangelho como guia que orienta o seu entendimento, as suas ações e as suas atitudes. E assim, quando o Evangelho do Senhor, aleluias, estiver em nossas vidas, quando nós vivermos o Evangelho do Senhor, nós podemos dizer, como Paulo lá em Romanos 1,16, o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Aleluias. O Evangelho é poder de Deus, mas é para quem crê. Para quem crê na palavra do Senhor, essa pessoa tem o seu entendimento renovado. Para quem acredita naquilo que está escrito nas Escrituras, o seu entendimento, a sua forma de pensar e a sua forma de enxergar o mundo e tudo aquilo que está ao seu redor passa a ser diferenciado, porque é o próprio Espírito Santo de Deus que transformou a nossa mente, o nosso entendimento. As nossas vidas espirituais, elas vão ser renovadas espiritualmente quando, por meio do Evangelho, o nosso entendimento for transformado. Mas o nosso entendimento não é transformado apenas
pelo Evangelho, também pelo Evangelho. O Evangelho é que transforma os nossos corações. É o Evangelho que modifica as nossas vidas. Mas o Espírito Santo de Deus, ele também vai trabalhar numa área que muitos não gostam que ele trabalhe. O Espírito Santo de Deus, aleluias, ele vai renovar o teu coração. Aleluias. O Evangelho renova o nosso entendimento. Mas o Espírito Santo de Deus, ele trabalha no nosso coração. O salmista vai dizer assim, Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Há um entendimento que o coração, um entendimento antigo, né? Os teólogos vão dizer que eles acreditavam antigamente que o coração dominava o nosso ser. Isso era um entendimento teológico antigo. Hoje, nós sabemos que o que controla o nosso corpo é a nossa mente. A nossa mente controla o corpo. Se o meu córtex cerebral dizer para os neurônios do meu braço se levantar, ele se levanta. Se ele falar para baixar, ele abaixa. A nossa mente, o nosso corpo é controlado por neurônios nervosos que fazem com que ele responda aos comandos do nosso cérebro. Logo, se nós tivermos um problema na coluna, principalmente na região cervical e lombar, nós vamos ter problemas em dar comandos, porque o cérebro vai falar, perna se mexe, mas ela não se mexe. Braço se mexe, mas ele não vai. Porque há uma ruptura. O cérebro manda, mas o corpo não obedece. Mas quem domina o nosso cérebro? Quem domina a nossa mente? A nossa mente, ela dá comandos motores. Tudo fisiologia. Quem comanda é a nossa vontade. Deus te deu vontade. Nós somos dotados de uma vontade humana. E é essa vontade humana que controla a nossa mente. A nossa mente controla todo o corpo. Mas é a vontade humana que faz com que a mente trabalhe. Então, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da nossa vontade. E trabalhar na nossa vontade é algo que as pessoas não gostam. As pessoas não deixam Deus trabalhar na sua vontade. Por quê? Porque a nossa vontade, a palavra de Deus diz que a nossa vontade, ela é falha. A nossa vontade, ela é cheia de defeitos. A nossa vontade caminha sempre para o mal. Nós sempre desejamos o que é ruim, porque o pecado está em nós. Nós somos pecadores, homens e mulheres pecadores. Todos nós aqui somos homens e mulheres pecadores. Nós não amamos o pecado, mas nós somos homens e mulheres pecadores. Então a nossa vontade é ruim, mas o Senhor, aleluias, Ele quer transformar essa vontade. Ele fala, deixe ser transformado no vosso entendimento, aleluias. E se você for deixar ser transformado, se na sua vontade você falar, Deus, eu quero ser transformado, deixe o Espírito Santo de Deus agir em mim, eu deixo o Senhor fazer a obra. Se você se deixar ser transformado, se a sua vontade, aleluias, o seu livre-arbítrio, o seu intelecto disser ao Senhor, Deus pode trabalhar e agir em mim, aleluia, o nosso entendimento vai ser renovado, aleluia. Então o Evangelho, ele transforma o nosso entendimento, mas o nosso coração, ele precisa, aleluia, ser tratado, a nossa vontade precisa ser tratada, aleluia, para que Deus possa mudar a forma como você pensa, a forma como você age, aleluias. E quando, aleluia, a nossa vontade quando nós deixamos de viver para a nossa vontade e fazer aquilo que nós queremos, porque a palavra do Senhor vai dizer assim, não andeis, viveis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Então quando nós andamos, aleluia, no Espírito, deixamos que o Espírito de Deus trabalhe em nossa vontade, no nosso interior, nós passamos a ter uma vida de renovação espiritual, nós passamos a ser renovados em Deus. E aí lá em Gálatas, Paulo vai dizer assim, e não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. Aleluias. E aí já não faço mais o que eu quero, eu faço o que o Senhor quer. Eu não faço, aleluias, o que o meu desejo me impele a fazer. Eu faço aquilo que o Espírito Santo de Deus manda eu fazer. Aleluias. Como é maravilhoso quando nós temos o nosso entendimento transformado. Nós sabemos, aleluias, que o Espírito Santo de Deus está falando e tratando conosco. E assim, aleluias, nós alcançamos renovação espiritual. Renovação espiritual, como eu disse, é algo que nós precisamos viver dia após dia. Não adianta eu ser renovado espiritualmente hoje, no domingo, na ceia. Isso não é renovação espiritual. A renovação espiritual, ela vai mudar o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, o seu jeito de trilhar a sua vida, o seu jeito de trabalhar lá no seu serviço. Quando você for renovado espiritualmente, vai mudar suas atitudes dentro da sua casa. Quando você for renovado espiritualmente, vai mudar suas atitudes na rua. Em todo o seu ser você vai ser renovado. A renovação espiritual, ela não é algo que deve ser buscada apenas num dia passageiro. Ela deve ser contínua, todos os dias. Assim como nós buscamos todos os dias permanecermos no Senhor, para não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, deve ser a nossa busca por uma renovação espiritual. E Paulo, ele dá os primeiros passos. Ele dá, nesse único versículo que nós lemos apenas alguns princípios que nos fazem atingir a renovação espiritual. Aleluias. Só que, para nós sermos renovados espiritualmente, nós precisamos mudar a nossa mente. Renovados na nossa mente. Mas nós encontramos um inimigo que nos impede disso acontecer. E o inimigo, já vou adiantar, não é Satanás. Não é o diabo, o inimigo das nossas almas, que nos impede de alcançarmos a renovação espiritual. Está no texto. Eu não estou inventando nada. Está aqui na Bíblia. O nosso inimigo que nos impede de alcançarmos a renovação espiritual é o conformismo. O conformismo. Quando nós começamos a leitura, o que diz a primeira parte A do versículo? E não vos conformeis. E não vos conformeis. O conformismo, ele é um inimigo, igreja. Pelo seguinte, a definição básica de conformismo é dizer que você não querer mudar algo. Não permitir com que se mude algo. Permitir que continue daquela mesma forma. Na passividade. Basicamente, essa é a definição de conformismo. E um conformismo, ele é um inimigo da nossa alma, porque ele nos impede de buscarmos mudança. Quando nós nos conformamos com algo, a gente barra. É como se tivesse uma porta e nós não conseguimos passar essa porta. Nós não conseguimos avançar. Nós não conseguimos mudar nada na nossa vida porque nós estamos conformados. Porque estamos conformados. Só que a palavra do Senhor, ele adverte, ele não pede. Ele diz, não. Uma advertência. Não vos conformeis. Não é um pedido, é uma exortação. Ele diz, igreja, não seja conformada. Não se conformem. Não vivam numa vida de passividade. Não vivam numa vida, outra tradução para a palavra conformismo é indiferença. Não permaneçam indiferentes. Não permaneçam inertes. Saiam da inércia. Saiam da passividade. Não vos conformeis. Não vos conformeis com o quê? Primeiro, não vos conformeis com o mundo. O que o texto diz. Não vos conformeis com este mundo. A igreja, ela, por conta de tanto secularismo, de tantas coisas que ocorrem no nosso meio, amados, nós vivemos num mundo atribulado. A palavra do Senhor diz, no mundo tereis aflições. Nós vivemos num mundo atribulado, difícil de conviver. Brigas, violência, crime, ódio. Vivemos dias difíceis. E é por isso que a palavra do Senhor diz, não se conforme com este mundo. Quando a Bíblia diz não se conforme com este mundo, ela não está falando das pessoas que vivem no mundo. As pessoas que vivem no mundo são amadas de Cristo, mas é o sistema.
Não se conforme com a forma como essas pessoas vivem. Não se conforme com a maneira como eles caminham. Nós devemos ser inconformados. Jesus foi um inconformado. Veja o que Jesus disse a respeito do mundo. Cadê o texto? Página anterior. Evangelho de João, capítulo 17. Se você quiser abrir, é um texto um pouquinho longo, nós vamos ler ele. Aleluia. E o versículo de 25 vai dizer assim, do mesmo capítulo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes. Aleluias. Olha o que Jesus fala. Pai, o mundo não te conheceu. Aleluias. O mundo não te conhece. O mundo não sabe quem o Senhor é. O mundo, ao contrário, o mundo rejeitou a tua palavra. O mundo rejeitou a mim que foi enviado por ti. Mas eu não peço que tire ninguém do mundo, mas que os livre do mal. Porque eu gosto muito dessa passagem, principalmente esse trecho. Porque eles não são do mundo, aleluias, como eu do mundo não sou, aleluias. Nós não somos deste mundo, nós não devemos aceitar aquilo que acontece nesse mundo. Nós não devemos, aleluia, ser conformados com a prática do mundo. É isso que Jesus está dizendo. Vivam neste mundo, mas sejam neste mundo, como diz lá em Mateus, Mateus capítulo 5 ou 6, que vai dizer a respeito de sermos o sal da terra e a luz do mundo. Se nós estivermos neste mundo e nossa vida não salgar, o que a palavra do Senhor diz? Que será lançado fora para ser pisado pelos homens. Então veja que nós como igreja, nós devemos fazer a diferença neste mundo. Nós devemos ser inconformados com esse sistema. Nós devemos, aleluias, ser inconformados com a forma como eles vivem, a forma como esse mundo é conduzido. Nós não devemos, aleluias, ficar presos e amarmos aquilo que o mundo faz. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira coisa é que nós não devemos ser conformados com o mundo. Devemos ser inconformados com este mundo. Quando nós formos inconformados com o mundo, é porque, aleluia, nós não estamos nos amoldando a Ele. E é porque a renovação espiritual de Deus está ocorrendo em nós. E, aleluia, e quando nós somos renovados espiritualmente, nós conseguimos dizer, Senhor, transformaremos este mundo. Transformaremos, aleluia, este mundo por meio da Tua palavra, por meio do poder que vem de Ti. Aleluia, Jesus. Mas nós também devemos ser inconformados com o pecado. Não nos conformemos com o mundo e também não nos conformemos com o pecado. É uma situação quase que óbvia, para mim, pelo menos parece. Se nós queremos ser renovados espiritualmente, se nós queremos ter a nossa mente, o nosso entendimento renovado, nós não podemos ser coniventes com a prática do pecado. É uma coisa quase que lógica. Nós devemos odiar o pecado. Nós devemos nos afastar do pecado. Nós devemos estar apartados do pecado. 1 João capítulo 3, 7 e 8 diz assim: Filhinhos, não deixe que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, nós que temos o nosso entendimento transformados, nós devemos abominar o pecado. Nós devemos ser inimigos declarados de todo pecado. Ah, Flávio, mas você não peca? Claro que eu peco. Você também peca. Todos nós pecamos. O que nós não podemos é ter amor pelo pecado. O que nós não podemos é viver praticando o pecado. Errar, todo mundo erra. Agora, amar o pecado, todo aquele que ama o pecado, a palavra do Senhor vai dizer, ele é filho do diabo, porque ele gosta do pecado. Mas nós buscamos em Deus, Senhor, transforma, renova o nosso entendimento. Nós precisamos ter o nosso entendimento transformado, mudado. Quando o meu entendimento e o seu entendimento for transformado, você, aleluia, fica inconformado com o pecado. Você fala,
pecado para lá, eu não faço mais parte disso, eu não quero mais você, não vou ficar andando de mão dada com você, pecado. Não, agora eu vivo para Cristo. E se eu vivo para Cristo, nova criatura agora eu sou. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluias. Quando nós tivermos o nosso entendimento transformado, nós vamos ser inconformados com o mundo, nós vamos ser inconformados com o pecado e também nós vamos ser inconformados com a nossa situação espiritual. Aleluias. Ser inconformado com a situação espiritual. Lembra que conformismo, um dos seus sinônimos é a inércia. Inércia é o ato de não se mover, estático. Não se movimentar para nada, passivo, aguardar algo. Isso é inércia. E nós, como cristãos, aprendendo hoje na ceia do Senhor que nós temos que ter um novo entendimento, que nós precisamos ser renovados no nosso entendimento, que nós precisamos e estamos buscando renovação espiritual, nós como igreja, nós não podemos ficar conformados com a nossa situação espiritual. Alguns se acham muito espirituais. Sou PhD em teologia, doutor em divindade, é Jesus no céu e eu na terra. Alguns acreditam que são muito espirituais. Outros acham que não tem espiritualidade nenhuma. Eu não sou espiritual, eu não tenho intimidade com Deus, eu não tenho comunhão com Deus. Tá bom assim, eu vou ficar assim mesmo. São os extremos, né? São os extremos. Mas, aleluias. Mas veja que a nossa conduta, ela deve ser ativa. A nossa conduta deve ser de ação. E que conduta que é essa de ação? Eu não me conformar com a situação espiritual que eu me encontro. Eu não me conformar da forma como eu estou. Não é possível, depois de 5, 10, 20, 40, 50, 100 anos dentro da igreja, e continuarmos da mesma forma. Continuarmos sem querer buscar mais de Deus. Isso é ser conformado com a situação espiritual. E nós temos que ser inconformados com a nossa situação espiritual. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, do 2 ao 3, vai dizer assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração. Se você tiver uma caneta e quiser anotar na sua Bíblia, anote aí, ó. Como criança recém-nascida, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Se você quiser grifar de coração e cresçam, são as palavras-chave desse versículo. Que você, de coração, primeiro você precisa querer. Aleluias. Você quer uma renovação espiritual, você quer uma mudança de vida, primeiro você precisa querer. De coração, desejem o leite espiritual. Para que por meio dele, por meio do quê? Do leite espiritual. Qual que é o leite espiritual que Pedro está falando? Que por meio do leite espiritual você cresça. Aleluias. Que por meio do leite espiritual, por meio do conhecimento da palavra do Senhor, por meio, aleluia, das suas orações, por meio, aleluia, daquele momento que você faz os seus devocionais, né? Quando você canta louvores, quando você adora, quando você lê a palavra, quando você intercede, tudo isso são meios para que você cresça espiritualmente. Então a palavra do Senhor diz assim, ó, sai desse conformismo, dessa vida espiritual que você está, sai, aleluia, dessa inércia, começa a caminhar, começa a querer crescer, começa a querer desejar mais de Deus, busca o Senhor, porque todo aquele que busca encontra, todo aquele que pede recebe, todo aquele, aleluia, que procura encontrará em Deus, aleluia, a renovação para a sua alma, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, aleluia, aprender, igreja, aleluia, a buscar mais, a desenvolver mais a nossa vida com o Senhor, a buscarmos mais, sairmos desse marasmo. Isso, quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor falou muito com o meu coração. Talvez eu estivesse andando um pouco inerte, talvez eu estivesse andando um pouco no comodismo. Mais que a gente ora, a gente lê, a gente estuda, é pouco. Você sente que é pouco. Parece que está faltando algo. E o Senhor fala, desperta.
Renova, muda esse entendimento seu a respeito das coisas do Senhor. Muda esse entendimento a respeito do que é o reino de Deus, do que é o Evangelho. Muda seu entendimento a respeito do que são as almas, o que é o mundo espiritual ao seu redor. Muda o seu entendimento a respeito disso. E assim, quando você mudar o seu entendimento, eu vou conseguir trazer a renovação espiritual para a sua alma. Eu vou conseguir renovar você. Eu vou conseguir fazer com que você cresça, que você saia do raso, como a palavra de Deus diz, deixa, aleluias, dos artelhos, desde que as águas passem do joelho, desde que as águas do Espírito passem dos lombos, e assim você mergulhe, aleluias, num renovo espiritual, que é o que Deus tem para mim e para a sua vida, aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Glórias a Ti, ó Deus. O mundo, ele quer controlar a nossa mente, mas Deus, ele quer transformar a nossa mente. O mundo, ele quer fazer com que você fique conformado, se conforme com as coisas, mas o Senhor quer que você seja um inconformado diante da presença dele. Aleluias. O mundo, ele quer controlar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, mas nós devemos deixar o Espírito Santo de Deus ministrar em nossos corações. Aleluias. E para encerrar, nós temos no texto aqui de Romanos 12:2, os benefícios de quando nós temos a nossa mente renovada. E rapidamente eu vou falar sobre esses benefícios. Então, quando nós temos uma mente renovada, no nosso entendimento, e nós passamos a acreditar e a confiar em Deus, que passaremos pelo processo de transformação, renovação espiritual, que Deus vai fazer uma metamorfose nas nossas vidas, nós passamos, aleluia, a ser sensíveis e a experimentarmos qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir. Quando você tem um entendimento renovado, quando você deixa-se ser renovado pelo Espírito Santo de Deus, quando, aleluias, nós conseguimos sair da nossa condição de comodismo e falamos: Senhor, pode mudar o nosso entendimento. Senhor, pode mudar o nosso coração. Nós começamos a experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E, aleluia, é interessante, aleluia, quando Paulo fala que a vontade de Deus, ela é boa. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, se eu não me engano, é em Salmos, né? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade, palavra difícil, benignidade dura para sempre. Ó a sua bondade. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. A vontade do Senhor é boa para mim e para você, ela não é má. O Senhor não quer o meu mal e o seu mal. O Senhor quer o melhor para mim e para você. A vontade do Senhor, ela é boa, mas a vontade do Senhor também é agradável. E agradável é algo que nós não conseguimos produzir para Deus de nós mesmos. Nada que nós fazemos naturalmente pode agradar a Deus. Tudo que nós fazemos que agrada a Deus é o que vem por meio do seu Espírito. Quando, aleluia, o Senhor olha para mim e para você, e Ele vê que o Espírito dEle está sobre a sua vida, Ele vê o sangue de Jesus derramado, o sangue que nós vamos estar ministrando aqui como um simbolismo na ceia. Quando Ele vê esse sangue derramado na sua vida, aleluia, aí sim Ele passa a se agradar das minhas ações, das suas ações, aleluia, da nossa forma de nos comportarmos. Aí Deus olha para mim e para você e Ele se agrada. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita. E ela é perfeita porque o que é perfeito? Perfeito é aquilo que não pode ser acrescentado mais nada. Já é perfeito. A vontade de Deus já é perfeita. Não precisa ser acrescentado nada para a vontade do Senhor ser perfeita. Então ela é perfeita sobre as nossas vidas. A vontade do Senhor é a melhor. Ela é perfeita. Ela é agradável. Aleluias. Ela é perfeita. Ela é agradável sobre as nossas vidas, porque nós temos, aleluia, em Deus, que a nossa vontade começa a se amoldar. E como a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, ela começa a se amoldar dentro de nós. E aí a nossa vontade começa a sair
e a vontade do Senhor começa a entrar. A minha vontade começa a sair e a vontade do Senhor começa a entrar. Aleluia, você não entendeu ainda. A minha vontade começa a sair e a vontade do Senhor começa a entrar. A minha vontade começa a sair e a vontade do Senhor começa a entrar. E aí nós, aleluia, vamos sendo renovados. Aí nós vamos sendo vivificados. Aí nós vamos sendo tratados e trabalhados por Deus. Aleluia. E aí a glória do Senhor se manifesta verdadeiramente sobre mim e você. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, o nosso comportamento, aleluias, passa a ser um comportamento, aleluias, agora não mais inerte, mas um comportamento de pessoas ousadas, de pessoas destemidas, de pessoas, aleluias, que matam a sua carne para, aleluias, dedicar um pouquinho mais que seja, um pouquinho mais de leitura da palavra, um pouquinho mais, aleluias, de uma vida de oração, um pouquinho mais, aleluias, de uma vida de louvor, um pouquinho mais de uma vida de bondade para com as pessoas, um pouquinho mais de ter palavras que edificam um pouquinho mais, e de pouquinho em pouquinho, e de pouquinho em pouquinho, você vai sendo renovado, aleluia, você vai sendo transformado, você vai sendo trabalhado, e aleluia, a metamorfose do Senhor acontece completamente nas nossas vidas, aleluia. Para encerrar, Paulo vai dizer que chegará um dia em que todos nós seremos transformados, todos nós seremos transformados. Aleluias. Todos nós que crê. Eu sempre enfatizo a questão do crer, porque a palavra do Senhor precisa ser acreditada nas nossas vidas. Nós precisamos ter fé para acreditar o que está escrito aqui. Se a gente não tiver fé, crer, nada vai acontecer, né? Porque é necessário que cremos. É necessário que a gente acredite naquilo que a palavra de Deus diz, o que o Senhor fala sobre os nossos corações. E se a palavra de Deus diz que todos nós seremos transformados, eu acredito que todos nós seremos transformados. E, aleluia, habitaremos com o Senhor em glória. Porque quando Paulo fala isso, já não é mais, quando ele está falando, já não teremos mais corpos corruptíveis, mas incorruptíveis. Aí ele diz assim, vos digo este mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia, nem todos nós dormiremos, ele está falando, nem todos nós morreremos, mas todos serão transformados. Aleluia, e quando essa transformação ocorrer na minha e na sua vida, amado, tenha certeza que a renovação espiritual chegou. Tenha certeza, aleluia, que o Espírito Santo de Deus já começou a trabalhar. Quando essa transformação ocorrer sobre as nossas vidas, quando, aleluia, nós entendemos que o nosso entendimento precisa ser mudado, que nós devemos abandonar nossos conformismos, a nossa forma de viver, tenha certeza de uma coisa, que o Senhor está renovando o seu interior. Você pode até não ver, você pode até não sentir, mas o Espírito de Deus está trabalhando. Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer renovar a mim e a você. O Espírito Santo de Deus, ele quer habitar em mim e a você. Aleluia, a palavra do Senhor diz que você é templo do Espírito Santo. Ele quer habitar em você. Ele quer fazer morada em você. E ninguém que é templo do Espírito Santo permanece da mesma forma.